Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast do Steelers em parceria com o site fambonanet.com.br. Este é o episódio número 11, meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo o Germano Coutinho. Tudo bom, gente? Estamos aqui de novo para comentar sobre o Steelersão. Que beleza! E também está aqui o Ricardo Rezende. Fala, galera, como sempre aqui marcando presença junto com vocês, vai nessa próxima hora falar muito sobre os Steelers. Como eu disse nos últimos episódios, a temporada está chegando já, então se preparem que o ritmo agora vai ser acelerado. É isso aí. E hoje não tem recadinho, não tem porra nenhuma, vamos direto para a pauta que o negócio vai ferver aqui. Então a gente teve algumas atualizações de notícias aí, algumas novidades no nosso elenco, então sem muito mais delongas já vamos aí para um rumor que surgiu, que já não foi tão rumor, que houve até a visita do Keenan Lewis, cornerback que foi cortado pelo Saints, e ele visitou o Steelers e está nessa situação de se fecha, não fecha, como que está a saúde dele. Ele foi cortado com problemas, tinha lesão. Enfim, se o Keenan Lewis estiver saudável, como ele se encaixaria no Steelers? Seria uma boa opção para nós? Com toda certeza desse mundo, pode ter certeza disso. Lewis, ele se firmou na liga, até lembro o Deion Sanders alguns anos atrás, falando que ele era o melhor cornerback da liga. O Lewis é um jogador muito sólido, né? Um jogador que não compromete no ETC de recepção, ele consegue cobrir de igual para igual o wide receiver número 1 do adversário. Eu acho que isso é que falta na gente hoje. O Gay é um puta jogador, o Gay evoluiu muito nos últimos anos, mas tem uma desvantagem com relação ao seu físico, né? O Gay é um pouco pequeno para marcar grandes wide receivers adversários. Então o Lewis viria mais ou menos para ficar nessa posição de pegar esses jogadores jogando pelo lado de fora junto com o Cockrell, e eu botaria e o Gay jogando no meio na níquel. Seria mais ou menos essa a minha projeção caso o Lewis venha. Já é bom até a gente deixar claro que até a gente não sabe se no dia que o episódio saiu vai estar confirmado já a chegada do Lewis ou não, e tudo mais. Então o que a gente tá falando aqui é só uma projeção sem saber se está confirmado, se ele vem ou não para o Steelers. Bom, eu sigo o voto do relator, né? O Ricardo explicou muito bem explicado a questão. Eu concordo totalmente, acho que o Lewis seria uma bela adição ao nosso time, até pelo fato do que o Ricardo falou, do que ele podia jogar mais no outside, botar o Gay para o slot. Seria interessante e nos daria várias novas opções de defesa. E outro aspecto também que a contratação do Lewis seria bom pra gente é o fato de que a nossa secundária atualmente, ela tá cheia de gente nova, de atletas novos, muitos rookies, muitos sophomores. Então ele já tem uma certa rodagem na NFL e podia muito bem passar isso pros novos jogadores. Seria interessante ele meio que também se tornar, não digo tutor, mas se tornar um jogador de referência ali na posição e passar como é que se joga pra galera as nuances da NFL. O Ricardo cobriu espetacularmente bem essa situação do Lewis, que ele postou até vídeo no Instagram dizendo que estava muito feliz em ver os antigos companheiros, os antigos técnicos. Ele basicamente só faltou dizer que tinha assinado. Ele até depois excluiu o vídeo, mas a gente fica aí na expectativa para ver se isso vai se concretizar ou não. Eu imagino que é do nosso interesse e que estamos todos torcendo para que isso se torne realidade. Aliás, eu não vi esse vídeo, cara. Na hora que eu fui clicar, eu não fui muito rápido. O Ricardo soltou lá no Black Yellow e eu perdi a chance. Fiquei muito curioso e continuo porque não... Acabei nem indo muito atrás para saber se tinha alguém que tinha salvo, mas não vi. O Keenan Lewis, não sei como que pronuncia o primeiro nome dele direito, mas enfim, ele foi um draft dos Steelers, né? E passou os 4 primeiros anos com o time. Isso, e depois ele foi terceira rodada em 2009. Terceira rodada, beleza.
Então, ele só jogou no Steelers e no Saints. Então, como o Germano disse, aí, terceira rodada de 2009. Ele é nascido em Nova Orleans, então jogou em casa aí nos últimos 3 anos, mas devido a essa situação, tá agora de novo disponível no mercado. Tem alguns times que não é só o Steelers. Se vocês souberem, me lembrem que eu acho que tinham mais 1 ou 2 times interessados em conversar com ele. Enfim, ele já tem 30 anos, igual o Germano falou, poderia contribuir muito aí com a sua experiência, não só dentro de campo, mas fora dele também. E um dos motivos da saída dele foi justamente ele ser de Nova Orleans. Ele acabou saindo daqui, principalmente, um dos maiores motivos foi justamente esse, que ele queria jogar nos Saints, que seria o time da cidade dele. Quanto aos times que estão à procura dele, Renato, eu até vi um número maior. Eu não lembro agora os nomes de quem estava atrás, mas eu tinha visto uma notícia de que eram pelo menos 6 que estavam atrás dele, porque vamos combinar, né? A posição de cornerback hoje na liga está muito valorizada, com os ataques aéreos crescendo cada vez mais, e apesar de estar machucado, pelo menos é o que parece, ele já provou várias vezes durante a carreira dele que ele pode muito bem sim ser um cornerback número 1 para qualquer time. Então vários times estão atrás dele justamente por isso. Temos que ver também essa questão, a questão médica dele, né, que é o mais importante agora, porque ele, na última temporada com o Saints, ele só jogou 6 jogos, ele se machucou, não conseguiu terminar a temporada. Alguns dizem que foi coxa, alguns dizem que foi algo na bacia, mas o que importa realmente é que ele teve uma lesão e que ele teve que abandonar a temporada e não conseguiu terminá-la. Se as questões médicas ficarem todas certas, eu não vejo motivo pra gente não assinar com ele. Exatamente. O Lewis jogou 106 snaps só em 2015 e vem vendo com essas lesões há um tempo já, não é nem só da temporada passada. Em 2014 ele também teve alguns problemas disso. Enquanto teve com a gente, ele não teve esses problemas médicos. Hoje até o Lewis teve 2 dias em Pittsburgh a princípio, né? Na terça-feira à noite e na quarta-feira o dia todinho. Durante a coletiva do Tomlin, tradicionalmente na quarta-feira, o Lewis foi visto dentro do vestiário do Steelers, conversando com vários jogadores da época dele. Eram só elogios pro Lewis, que o Lewis é um cara muito gente boa, um cara que gosta de contagiar muito os companheiros. Eu acredito que isso até acabe um pouco do boato que foi quando o Lewis saiu de Pittsburgh, que foi o Lamar Woodley veio na imprensa comentar que tinha um jogador no Steelers, no vestiário, que era um verdadeiro câncer, podemos dizer, era um problema no vestiário que ninguém gostava e tudo mais. Na época, muita gente pensou que era o Lewis, porque o Lewis era um jogador que sempre comemorava a jogada sozinho, não parecia ter tanto contato assim com os demais jogadores do roster. Eu acredito que isso hoje tenha sido um pouco desmistificado, até para as declarações que até o próprio Tony Brown deu. O Robert Golden falou que o Lewis é uma pessoa espetacular, uma pessoa sensacional, não é o cara que muita gente pensa que ele que é mais do jeito dele para lidar com o público, mas a gente até vê um pouco de mudança dele quando ele saiu de Pittsburgh. Até no próprio Instagram mesmo, o Lewis é um cara muito ativo no Instagram, posta vídeo de tudo, postou o vídeo que a gente tinha comentado aqui, quando ele chegou em Pittsburgh, falando da felicidade de estar na cidade de novo, que deu uma chance a ele, que ele ama o Steelers, ele ama Mike Tomlin, gosta muito dos seus companheiros antigos, até por isso muita gente até pensou que o contrato já tinha sido fechado nesse vídeo, depois ele apagou para reforçar mais ainda, mas não foi nada a princípio concluído. Então, Lewis é um jogador dentro de campo sem comentários, a gente já fechou bem ele dentro de campo. Essa presença fora de campo dele que foi um pouco desmistificada agora, hoje, depois dos comentários que vieram, até os jornalistas de Pittsburgh viram o Lewis lá dentro do vestiário e viram que ele estava bem enturmado já, mesmo com os jogadores, parecia nem que ele tinha saído, foi muito bem recebido pelos atletas da equipe. Lembrando que a gente não sabe ainda se foi fechado ou não, então a gente tá trabalhando só com suposição aqui. Pô, esses comentários do Woodley eu tava até esquecido. Será que era o Lewis que tava comentando do peso dele? Porque o Woodley tava exagerando naquela temporada. Talvez os comentários do Woodley tiveram por trás esse motivo aí do Lewis abrindo a boca pra falar do que ele tava comendo. Só pode ser. Aí, na verdade, a gente ficou magoado. Talvez o Woodley falou isso, mas o grande problema era o Woodley
ver, não o Lewis ou outro jogador. O mala devia ser ele, não ninguém. Cara, o Woodley deve ter tentado comer o almoço do Lewis, ele deve ter ficado puto. E aí, não dividiu o almoço dele, e o Woodley ficou puto e saiu falando asneira. Ele tava um boizinho mesmo, cara. Verdade, bem lembrado. Que beleza. Então é isso aí. Vocês podem estar escutando isso com o Lewis como jogador dos Steelers ou não, ou aguardando o desfecho. Podemos seguir aqui, acho que fechamos no Lewis. Fechamos, vamos seguir. Beleza, então, tudo fechado aqui. Seguindo lá pela pelota, vamos então aí. Na semana passada a gente teve a renovação do nosso linebacker Vince Williams. Então, para começar essa discussão em cima dele, primeira pergunta, né, que a gente sempre faz numa renovação ou numa movimentação do nosso front office ou de qualquer um da liga. Foi uma boa movimentação, foi bom pro Steelers ter renovado esse vínculo que foi por mais 3 anos e vocês já me atualizam aí com os valores, caso já tenham. Em relação a valores, eu não vi nada ainda. Você conseguiu ver alguma coisa, Ricardo? Nada, ainda não foram divulgados os valores dele. O Steelers não é muito de divulgar valor de contrato, não. Vai sair mais quando a NFL obrigar, né? Que a NFL obriga os times a prestarem contas do salário dos seus jogadores, quando tem renovação e tudo mais. Então, até lá a gente não vai saber muito bem os valores não, mas eu estimaria, meu chute fiquei de 7,5 milhões e 9 milhões para as 3 temporadas, então ele vai ganhar entre 2,5 e 3 milhões por ano, para mim tá de bom tamanho. É interessante, é até interessante a gente, puxando pelo gancho que o Ricardo deu agora, tentar chutar quanto vai ser o valor. O Ricardo eu acho que vai ser entre 7,5 e 9. Eu acho que vai ser um pouquinho mais. Eu acho que ele fechou 3 anos e 12 milhões. Eu acho que ele vai ficar numa média de 4 milhões por ano. Pelo menos é o que eu acho, né? Temos que ver também qual é o nosso plano pra ele, se queremos que ele seja titular logo ou depois, enfim. Mas se for pra chutar, eu digo 3 anos, 12 milhões. E você, Renato? Cara, então eu vou ser o cara que vai ficar no meio da parada aí, 10,5 e os 3 anos já tá certo, né? Então 10,5 eu acho que é um bom contrato pra ele. 3 anos não é um tempo longo, então ele já pode começar a sofrer alguma manutenção caso ele venha aí a dentro de campo mostrar sinais de que pode merecer um contrato melhor. Então tá dentro do nível que os Steelers costumam fazer, vamos ver. Então assim, em relação ao contrato dele, acho que todo mundo gostou. O cara, um cara presente lá, um bom backup, a gente precisou muito dele na rotação com o Shazier, principalmente quando o Shazier estava fora, quando a gente ainda tinha também o Sean Spence. Agora, continuando no Vince Williams, mas saindo um pouco ao seu redor, digamos assim, o que esse contrato dele pode afetar na manutenção de outros contratos? E quando eu falo outros contratos, leia-se ou escute-se renovação de Lawrence Timmons, que está em seu último ano de contrato de 15 fucking milhões de doletas. Muita gente já está decretando o fim do Lawrence Timmons para esse ano. O Lawrence Timmons vai ser cortado nessa rodada de cortes finais ou vai ser trocado. O pessoal está decretando já o fim de Lawrence Timmons em Pittsburgh. O pessoal acho que está exagerando muito até nessa parte. Eu sou um cara que tem uma opinião certa com o Timmons. Eu não acho que o Timmons continue no Steelers com o salário que tem atual, com base nos próximos anos, até o fim da década, podemos dizer, para encerrar a carreira aqui em Pittsburgh, apesar de ser o maior desejo dele, é o que dizem, né? Mas com o salário que o Timmons ganha hoje, devido às reestruturações que teve ao longo de todos esses anos, que explodiu a bomba agora, eu infelizmente não consigo ficar muito otimista com a presença do Timmons para o futuro da defesa em Pittsburgh. Caso ele faça uma temporada estupenda, como vem sendo projetado, ele disse que perdeu peso para conseguir equilibrar mais velocidade, melhorar a cobertura dele e tudo mais. Pode ser que renove para os próximos anos por um contrato menor, se ele aceitar o pay cut. A gente lembra que a Ike Taylor, para ficar no Steelers alguns anos atrás, aceitou um pay cut drástico. Não duvidaria do Timmons aceitar. Se ele aceitar e se favorecer negociação com Tuitt, Shazier, Bell, Brown nos próximos anos, para mim tá ótimo, vai juntar o útil ao agradável. A situação do Timmons realmente
A gente só vai saber um pouco mais quando os valores do Vince Williams saírem, né? Depende muito disso aí. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua, Ricardo. Eu imagino que o Timmons, ele realmente vai acabar a carreira aqui, como ele fala que quer. Só que eu concordo no ponto que, para ficar, ele terá que ter um pay cut. Feito algo nos moldes que o White Taylor teve. O White Taylor teve um pay cut de quase 7 milhões, algo que até a gente fica assim surpreso, né? Porque foi uma coisa muito... Ninguém esperava, na verdade. Ele realmente mostrou que queria ser um Steeler pro resto da vida, queria terminar a carreira aqui. No caso do Timmons, eu não acho que vai ser tão drástico, não. Porém, se ele realmente quiser terminar a carreira, ele vai ter que tomar um pay cut. O Vince Williams, ele, hoje em dia, na minha opinião, ele poderia sim assumir essa titularidade. O Timmons ainda assim é melhor que ele, isso eu acho que é claro, não acho que existe nenhuma dúvida quanto a isso. Porém, se na necessidade, como já aconteceu antes, ele poderia sim assumir a titularidade. Eu lembro que em 2013, quando a gente draftou ele no 6º round, no primeiro jogo, o Larry Foote machucou o bíceps, se não me engano, machucou o braço, uma coisa assim, e ficou fora da temporada. Alguns jogos a gente fez uma rotação, porém, mais pro final da temporada, o Vince Williams ele se solidificou como starter do lado do Timmons lá. Não teve aquela temporada maravilhosa, mas para um rookie de 6ª rodada ele foi muito bem. Inclusive, pro pessoal do grupo do Steelers Brasil, um abraço pro Fernando, que adora o Vince Williams. É um caso de amor entre os dois. Então, assim, na necessidade, o Vince Williams poderia ser titular hoje, ainda mais ao lado do Shazier, que é um monstro, basicamente, tem muito potencial. Então, estamos bem servidos de inside linebacker. Estamos muito bem servidos, na verdade. Como a gente já comentou em podcast passado, a nossa unidade de inside linebacker é muito forte. É um trabalho muito bom que o Jerry O vem fazendo. O draft também a gente vem acertando nessas posições nos últimos anos. Um caso mais recente é o Tyler Matakevich, que fez uma pré-temporada, um segundo jogo da pré-temporada absurdo de bom. Até o Pro Football Focus, que, lembrando, usa só como um pequeno parâmetro, né? Eles não dizem verdades universais, até porque o modo como eles calculam as coisas dele é algo bem complicado, não é algo que a gente vai levar e falar de isso é a verdade universal, não, mas serve como um parâmetro para comparar com outros jogadores hoje, até porque a gente não tem condição de acompanhar esse tanto de jogador que está aí pela liga durante a pré-temporada. Então o Pro Football Focus falou que o Tyler Matakevich foi no performance dele contra o Eagles, foi a melhor performance de um inside linebacker de toda a pré-temporada. Se teve um jogador que pode falar número 1 da pré-temporada na posição do linebacker, esse alguém é o Tyler Matakevich no jogo contra o Eagles. E não só pela atuação dele dentro de campo, também na atuação do Special Team. No primeiro jogada, quase ninguém nem notou a presença do Tyler Matakevich e um grande retorno que teve. Mostrou muita velocidade para conseguir pegar o retornador do Eagles. Se não fosse por ele, ia ser o segundo TD cedido para retorno no Special Team na partida de pré-temporada. Então, muita gente tá falando, mas será que ele vai ficar no roster final, sei lá o quê? O cara tem que ficar no roster final, não tem pra onde correr com um cara feito Tyler Matakevich. O Steelers já pecou muito nos últimos anos com jogadores bons que foram cortados e fica, vou pro practice squad. E a gente já perdeu Josh Mauro pro Cardinals alguns anos atrás, Nick Williams pro Chiefs, que seria uma baita ajuda pro nosso débito de DL que a gente sofreu tanto ano passado. Em 2015 cortou o Dorian Grant e o Chiquilo. Ainda bem que ninguém se interessou pelos dois e por fim ficaram no roster, depois voltaram pro roster principal e hoje estão aí destaques os dois. Então eu espero que isso se repita com o Matakevich, ele reforça mais ainda esse depth de inside linebacker que dispensa comentários, como eu disse. O Vince Williams é um cara muito, muito, muito querido. Você viu na hora que ele foi renovado o contrato, ele que postou no Twitter um contrato novo e rindo, feliz, e na hora os jogadores foram lá, parabenizaram. O Hayward falou que ele ia pagar o jantar, ele disse o jantar hoje é por minha conta. O Twitter também foi lá, parabenizou ele. Todo mundo do Steelers no geral, o próprio perfil do Steelers foi lá e parabenizou ele. É um cara muito querido dentro do roster. O Antonio Brown foi um dos caras que ficou mais entusiasmado com ele. Por quê? Porque também foi um jogador escolhido de 6ª rodada. Então até o pessoal tava brincando lá dentro do elenco do Steelers fazer o clube de jogadores escolhidos na 6ª rodada, que tem o Antonio Brown, tem o Vince Williams, tem o Arthur Motes, também foi jogador
jogador escolhido na 6ª rodada. Mais recente, pode lembrar do Tiquilo, do Walton. Essa temporada teve o Finney, escolhido na 6ª rodada. Então o pessoal tava brincando meio com isso, por conta do destaque que os jogadores estão tendo. Então, não tenho nem mais o que comentar sobre o Vince Williams, que é uma puta pessoa. Na mesma semana que ele ganha um contrato novo, o irmão dele é cortado e ninguém nem se interessa pelo irmão dele, que não tem disciplina física, se envolve em forma de drogas e tudo mais. Então, vocês têm mais algo a acrescentar sobre o Vince Williams? Eu tenho. Vince Williams vai ser MVP do Super Bowl 53. Que bold prediction! Marco Caio. A marca do Caio essa aí, viu? Não, mas assim, o que eu poderia falar sobre ele é que, na verdade, eu vou fazer um agregado entre ele e o Timmons. O Timmons, ele já tá entrando na sua 10ª temporada, é um jogador que eu particularmente sou fã, e aí esse sou fã a gente é bom separar o seguinte: ser fã do jogador em campo, porém dentro do valor correto. O valor que do contrato, ou o valor do que ele recebe é muito alto para a posição, ou enfim, não é válido, digamos assim. Então acho que uma coisa a gente tem que separar. Então talvez muitos defendam a sua saída do Steelers exatamente por isso, porque talvez ele não aceite um corte salarial. Não vou dizer corte salarial porque o contrato dele vai renovar, vai acabar, mas um salário menor do que ele tá hoje, porque assim, quer queira que não, ele ainda é um cara constante. Ele vem aí de 4 temporadas seguidas com mais de 100 tackles, conseguiu 5 sacks na última temporada, 6 passes desviados, então é um cara presente. Ele tem 30 anos já, lembrando. E o Vince Williams, ele tem 26 anos e o contrato dele encerra quando ele estiver entrando em 29 anos, ou seja, ainda vai ser um cara novo. Então isso é muito bom pro Steelers. Eu defendo a manutenção sim do contrato do Timmons, espero muito que ele encerre sua carreira aqui, porém a gente tem que, como posso dizer, os Steelers tem essa coisa com os jogadores, de jogadores ficarem muitos anos. Se a gente fosse aposentar todos os números de jogadores que passaram a vida em Pittsburgh e jogadores que adotaram Pittsburgh como um segundo lar, para quem não é nascido lá, a gente não ia ter mais camisa pra usar, tem que ser a partir de 100, assim, porque tem muitos caras que fazem sua vida lá. Enfim, então eu acho que eu espero que o Timmons fique, mas dentro de um salário que não seja loucura, enfim, não seja loucura, e os Steelers não devem fazer isso. E eu espero o crescimento do Vince Williams, como o pessoal falou aí, um cara de 6th round, então um cara lá na 6ª rodada render bem. Nem todo mundo vai ser um Tom Brady ou um Antonio Brown vindo da 6ª rodada, mas vindo da 6ª rodada você já não precisa ser o melhor em tudo. O Vince Williams basicamente, resumindo, ele é sólido, ele não é um superstar, ele não é aquele jogador que vai fazer a diferença, mas ele é um cara muito sólido, todo mundo confia nele jogando ali, todo mundo sabe que ele vai se doar ao máximo, todo mundo sabe que ele vai fazer o trabalho dele, então ele é um cara muito, muito sólido, aquele cara que você pode confiar, e claro, vai depender dos valores, porém, eu gostei bastante dessa renovação de contrato aí dele. Perfeito. Só uma coisa que o Vince Williams, ele começou 11 jogos em 2013, em sua temporada de calouro. Ele foi titular, é isso? Foi, porque no primeiro jogo o Larry Foote se machucou, nos próximos jogos foi revezando, entrando alguns nomes que eu não me peço pra dizer quem foi, que eu não lembro mais, mas pro final da temporada o Vince Williams começou a se destacar mais que os outros e ganhou a titularidade. Ele foi meio que jogado ao fogo na primeira temporada, e pra uma escolha de 6º round ele rendeu muito bem, e talvez aquela temporada foi que tenha realmente solidificado o lugar dele no roster. Ah, que beleza, legal. Então é isso aí. Então acho que o Vince Williams a gente fecha aqui, e todo mundo concorda também que é uma ótima adição aí pro nosso roster. Vai gerar uma ótima competição em relação ao novo contrato do Timmons, se é que ele virá. Acho que ninguém aqui aposta que o Timmons vai ficar fora do Steelers nessa temporada. Não, até porque se a gente cortasse ele agora, a quantidade de dead money ia ser absurda. Não tem nem condição. Beleza, então.
Vamos fazer o seguinte, então vamos, acho que fechamos aqui, e o terceiro assunto, dentro dessas atualizações das notícias, vamos dar um rápido esclarecimento aí do Ladarius Green. Acho assim, a gente já falou na live, a gente já falou em outros podcasts, é um assunto que acaba sendo um pouco repetitivo, mas ele é importante pro futuro da posição e do jogador também. Mas talvez aí jogando a bola pro Ricardo agora, o Ladarius Green finalmente deu algumas declarações a respeito da sua contusão e do seu futuro. Então, Ricardo, a bola tá contigo. Então, o Ladarius Green deu finalmente uma entrevista depois que saiu esse bafafá todo dele, no último domingo passado no caso, comentando sua lesão, falando que esse negócio de dor de cabeça, ele não sabe como foi que aconteceu, de onde foi que surgiu esse boato, que ele não tá com nenhum problema desse, ficou até assustado com o tamanho da repercussão que isso teve, até falando de aposentadoria, ele disse que nunca que imagina se aposentar agora, que ele é muito novo ainda, tem muito a oferecer, e ele acabou de chegar no Steelers. Então, isso aí que falaram foi algo totalmente aleatório, segundo ele. A princípio, a fonte que divulgou isso falou que foi seu agente que disse isso, o agente dele disse que não falou nada, o Green falou, o agente dele não falou nada, nem sabe de problemas de saúde que o Green tenha, até porque o agente dele, o agente do Green como eu posso falar, tem o Green como cliente, então ele não vai chegar e queimar seu cliente ou ninguém vai querer contratar ele caso o Steelers cortasse ele. Enfim, não tinha sentido realmente, parando para pensar, o agente dele chegar e dar uma declaração dessa em público, das dores de cabeça do Green, a gente sabendo da dimensão que isso tem hoje diante da NFL. Então o Green disse que tá na pup list por causa do tornozelo. O Green falou hoje em entrevista que tá jogando com a proteção muito forte no tornozelo, que tá melhorando, e garantiu que vai jogar essa temporada. Talvez esteja até pronto para a semana 1 contra o Redskins. Pelo tempo perdido eu não sei, realmente não vou afirmar que o Green vai estar lá na semana 1, mas existe essa possibilidade, caso o problema realmente seja esse. Eu tô acreditando agora que seja realmente, não tenha nada de dor de cabeça do Ladarius Green. Ele disse que lidou realmente com concussões ano passado, mas coisa, como é que diz, normal do jogo que é hoje, do ritmo rápido que a liga tem. O Big Ben também se manifestou diante do Ladarius Green, disse que é um jogador, uma pessoa espetacular, o cara que, independente de estar machucado, tá todo dia nas instalações do Steelers, tá todos os encontros do ataque, tá sempre questionando o Big Ben como é que ele tem que fazer dentro de campo, e o Big Ben gosta disso, gosta de abraçar o jogador, que o jogador chegue junto dele, o Big Ben vai ensinar o que tiver que ser feito. Então até comparou que o Ladarius Green, pelo potencial que mostra ter, é um cara, ele comparou com uma Ferrari presa dentro de uma garagem que ele não pode utilizar. Então a gente já pode até meio que esperar um pouco do que o Ben vai querer fazer com o Ladarius Green essa temporada, criando essa expectativa. Eu tô muito animado de ver o Green em campo pelo Steelers, espero muito que ele volte o mais rápido possível, se recupere dessa lesão que ele teve no tornozelo muito rápido. O Tony não traz nenhuma novidade sobre ele, nem é do perfil do Tony ficar trazendo novidades sobre a lesão de jogadores assim, com um pouco mais de gravidade. Mas só do Green chegar para a imprensa e der uma acalmada, o Steelers também não ter feito nenhum move, nem parece que vai fazer. Então a qualquer momento eu acredito que o Green vai sair dessa pup list. E também porque, como eu comentei semana passada, a NFL nem se envolveu muito nisso. Caso fosse algo mais grave, a NFL com certeza teria caído em cima para saber o que foi que aconteceu. A NFL não abriu nenhuma investigação, não procurou saber o que está acontecendo com o jogador. Então realmente não deve ter nada de muito grave, foi mais sensacionalismo mesmo, que o pessoal procurou trabalhar em cima até decretar o fim da carreira dele, mas já veio em público, falou que não tem nada disso e que espera jogar o mais rápido possível pelos Steelers essa temporada. Bom, essa questão da relação do Green com a agente dele, o Ricardo pode falar com certa autoridade, né? Até porque ele agencia vários jogadores, inclusive o grande Eli Rogers, que tá aí, dando fruto, Eli Rogers. Tá dando fruto, rapaz. Continua, velho. O cara já saiu até foto de uma camisa 17 do Mike Wallace. Era do Mike Wallace, né? Era do Mike Wallace com o Eli Rogers. O cara cortou e escreveu Rogers embaixo, velho. Rogers, né?
Que beleza. Então o Ricardo pode falar com muita autoridade sobre o assunto, né? Quanto ao Green, a gente, claro, nós ficamos preocupados porque se tratando de concussão, um assunto que está em alta hoje em dia na NFL, com tantos problemas com jogadores de épocas passadas, com jogadores atuais, inclusive jogadores se aposentando por causa de concussões. O caso famoso da temporada passada do Chris Borland, que teve uma concussão e resolveu parar de jogar, preferiu zelar pela integridade física dele, enfim. Então nós ficamos um pouco preocupados por causa disso. E graças a Deus o Green veio a público, como o Ricardo acabou de falar, e desmentiu todo esse boato, disse que não tinha nada disso, que era questão do tornozelo mesmo. Então menos mal, espero que seja apenas isso mesmo, espero que essas questões de concussão não estejam afetando a disponibilidade dele para o training camp, para os treinos, para os jogos, e vamos ver, né? Como o Big Ben falou, ele tem uma Ferrari que ele não está utilizando, e olha que pro Big Ben falar disso, ele realmente é bom, até porque ele tem um belo de um áudio ali no Antonio Brown, imagino que seja o áudio do carro dele, não lembro agora, naquela aposta que ele fez com o Brandon Marshall, mas pro Big Ben falar que ele tem uma Ferrari guardada é porque realmente o cara é bom. Que beleza, então assim, todos esperamos aí que o Ladarius Green vá continue no time, saia da pup list antes da temporada e fique junto com os 53. Então, já aproveitando os 53, além do Ladarius Green, talvez o Big Ben, acho que vai também ficar entre os 53, talvez o Antonio Brown, enfim, esses caras aí que a gente ainda não sabe se vão entrar no elenco final. A gente teve o jogo contra o Saints e a gente já tá projetando, então o time já vai cortar para 75, vai sair a lista hoje, se não me engano. Quem que a gente pode projetar aí que tem feito uma boa pré-temporada até agora, que pode talvez arrancar um espaço ali no 53 ou quem sabe no Practice Squad e retornar aí num futuro? Alguns jogadores vêm surpreendendo, já não é o caso do Eli Rogers. Enfim, quem que vocês projetam aí para que pode dar um trabalhinho e uma competição no roster final? Eli Rogers, acho que é clichê a gente falar. Agora que o cara, se tiver que apontar um MVP dos Steelers na Precisa, é o Eli Rogers, com toda certeza, pelo que ele vem fazendo. Os nomes que surgiram, que foram boas surpresas, que a gente não esperava que fosse jogar tão bem, é o Darrell Richardson, running back, vem atuando muito bem, fez até tackle no jogo contra o Eagles pelo Special Team. Isso aí ganha 1 milhão de pontos na carteira do Tomlin. Tomlin, na hora que viu o tackle dele, foi lá, abraçou ele e falou: "That's my man, that's my man." Tem até o áudio, não dá pra ouvir na hora. Você já tem noção, né? Pro Tomlin chegar e falar isso, então o cara acredito. Ainda mais depois da confirmação da suspensão do Le'Veon Bell para 3 jogos, foi reduzido um jogo, foi para 3. O Richardson deve ficar no lugar do Bell, pelo menos as 3 primeiras partidas. Depois provavelmente sai, ou vai pro Practice Squad, ou vai ficar andando pela liga como um bom andarilho. Que eu também acredito que o Fitzgerald Toussaint vem jogando bem na pré-temporada, vem agradando, recebendo passes, bloqueando. Então não deve perder, o Richardson não deve perder a vaga pro Toussaint, que vem jogando desde a temporada passada. Outros jogadores que vem chamando atenção pelo lado da defesa, tem o Ricardo Matthews, também para mim já tá consolidado, não tem também muito a acrescentar sobre o Ricardo Matthews na linha defensiva. Quando ele chegou, a gente ficou meio assim: será que vai ser outro Cam Thomas? Se for outro Cam Thomas, já pode cortar. A gente já viu claramente que é totalmente diferente. O Matthews veio do Chargers. Outro nome que vem agradando na secundária é o Montel Garner, que o Caio também gosta. Vem fazendo boas partidas. Não acredito que vai ser o suficiente para ele ficar no 53 finais. Talvez vá pro Practice Squad, que vem fazendo realmente partidas bem sólidas, jogando ali na níquel, principalmente. Acredito que ele vai ter sua chance. O Finney, quero ver mais do Finney no último jogo contra o Panthers. Finney é um jogador puta atlético, é um cara que pode ajudar muito o special team, mas ainda não estou sentindo muita firmeza dele pelo tamanho dele. Estou mais perdendo que ele vai realmente para o Practice Squad do que ficar no final. Rapaz, tem nego pra caramba aí já no Practice Squad, hein? Mas aumentaram o Practice Squad, pode ficar até 10 jogadores agora. Então, até 10, né? Então, aí já vai... Ele já tem os de costume, né, também? O Finney deve ficar no Practice Squad, com certeza o Finney.
Aqui o Hubbard vai pra ficar no 53 de novo. O Hubbard é um cara que o Tomlin gosta, que é valioso, que joga todas as posições, jogou até de left tackle, coisa que acho que ele nunca nem tinha jogado na vida dele, e jogou contra o Eagles. Tem mais algum nome que vocês queiram citar? Vocês lembram? Eu tenho. Eu queria saber como é que tá o queridinho do Caio. Quer dizer, um dos queridinhos do Caio, né? O grande Vai no Pau. Se ele tem alguma chance aí de conseguir O uma grande Ray Finopau. O grande vai no pau é foda, né? O vai no pau. Ei, quinta série. Quinta série. E saudade. Ei, nostalgia. Esperem pra gente comentar um jogo contra os Jets, vai? Esperem. Pra gente falar do Bilal Powell, vai? Vai no pau, Bilal Powell. O vai no cu foi cortado. Texas. Então tá naquela expectativa se vai no cu, vai pro Jets. Imagina o Jets, o Bilal Powell vai no cu e vira o pau. Imagina a colisão, Bilal Powell vai no pau, meu amigo. Eita, pior que eu. E com vai no cu como fullback, né? Que ele é fullback. Já. Meu Deus. Eu não vou ter maturidade pra ver um jogo desse, não. Meu Deus do céu, velho. Não, e o pior, que a gente tá só pensando nos nomes. Imagine a narração do Rômulo Mendonça. Eita, nossa, Deus do céu. Cara, ele vai ter um treco. Acho que a ESPN nem vai mandar o cara. Pode ser em horário nobre. Poderia ser em horário nobre. Aqui não vai ser, mas poderia ser em horário nobre. Eles trocariam, eles mandariam o Rômulo Mendonça pro horário nobre pra não ter que narrar o Steelers e Jets à tarde, cara. O vai no cu. O ESPN ia vetar tranquilamente essa narração aí. Como o Rômulo Mendonça disse nas Olimpíadas, até 2060 vão liberar o palavrão na TV. Ele dizia nas transmissões dele nas Olimpíadas. Ué, o Everaldo falou um palavrão naquele jogo do Green Bay contra... Naquele jogo do Green Bay da Hail Mary toda cagada lá. Ele falou um palavrão ao vivo, mas eu não lembro. Aqui foi tão misturado na hora do Hail Mary? Foi, pô, ele falou. Eu lembro que ele falou. Ele não segurou, não. Eu não lembro, não, cara. Eu não lembro, não. Confesso que ele não foi assim, ele não falou no microfone, ele falou no fundo, só que deu pra escutar na hora da narração, entendeu? Mas ali, pelo amor de Deus, né? Ali você tem que desculpar, não tem como. Não, mas ali tem totalmente ele. O cara segurando o nome daquele é complicado. Ai, cara, eu tô aqui com o perfil aberto do Soma vai no cu. Soma vai no cu. Eu tô aqui com o do Ray Vinopau. Nossa, o vai no pau ou vai no cu? Quem ganha essa? Cara, vamos sério, você só pode escolher um jogador. Eu voto no Bilal Powell, viu? Também. Não, tem dois jogos. O vai no pau, ele é dispensado. E aí o Steelers fica sem um safety e sem um fullback. Você vai no cu ou vai no pau? Eu prefiro não responder. Que bosta, velho. Não, beleza, mas o vai no cu tá fora, não tá desempregado. Desespero dos brasileiros. O desespero dos brasileiros. Inclusive, quando ele foi dispensado, foi uma comoção no Twitter, pô, cara. Todo mundo triste. A galera ficou triste, pô, não vamos ter vai no cu na temporada. A esperança, então, é vai no pau. E vai no pau? Mas beleza, como tá o vai no pau, então, pra essa disputa aí de posição? Também acho que ele vai ter esse choque, não, entre os dois, que ele não tá tendo todas as oportunidades assim, deve ter sido cortado nessa primeira leva de jogadores. Quem tá tendo mais oportunidades com essa do Ross Ventrone é o Jordan Dangerfield, que já é um membro cativo da off-season do Steelers. Tem dois membros cativos, o Dangerfield e o Zumwalt, que foi outra escolha do draft alguns anos atrás. O Zumwalt, pelo amor de Deus, beira a mediocridade. Muito fraco o Zumwalt, muito fraco mesmo. Ali a gente pode falar, também não pode esperar muito da escolha de sexta rodada como ele foi, mas é um jogador extremamente limitado tecnicamente e fisicamente. Lembra até que ele jogou bem na pré-temporada passada, jogou até bem, mas jogando pelo meio, isso é linebacker. Esse ano botaram ele de outside linebacker, mas em todo jogo ele caía no chão, era facilmente controlado pelos reservas das reservas da linha adversária. Então tanto o Enopal quanto o Zumwalt não devem continuar, vão ser cortados rapidamente. O Dangerfield tem até chance de ficar no roster final, caso com a lesão do Ross Ventrone, caso continue mantendo esse bom rendimento no special team, e o Danny Smith e o Mike Tomlin veja que ele vai ser realmente algo que possa agregar
ao time. O Shamar Thomas até deu uma evoluída dentro de campo, mas tá com mais cabeça. Até no jogo contra o Eagles tinha um lance que o retornador pediu free catch. O Shamar Thomas veio virado no girar, correndo. Todo mundo já pensou, pronto, lá vai o Shamar Thomas fazer merda de novo. Mas na última... Lá vem ele ser burrinho de novo. Aí na última hora ele deu aquela desviada e pronto. Não aconteceu nada, todo mundo chega, deu uma aliviada, ficou mais tranquilo. O Shamar Thomas tá mais... parecendo estar mais maduro pra essa temporada. Deve contribuir razoavelmente esse ano. Esses jogadores que vão ser mais cortados por 75, aquele, como o Zé comentou, de colônia de férias. Passaram o tempo aqui no Steelers, conheceram o pessoal e infelizmente do jogo, vão procurar outro time ou outra liga ou algum outro emprego para se firmar na NFL. Infelizmente aqui no Steelers eles não vão ter espaço. Pode se preparar para o jogo contra o Saints. No último momento vai ter gente se desesperando para fazer jogada, gente abaixando a calça para chamar atenção. Pode ser disso, para ver o que é que podem, se vai conseguir ter seu espaço para pelo menos ficar até os 53 ou não. Rapaz, se abaixarem a calça na frente do Vai no Cu, vai dar problema. Vai dar problema. Ainda bem que ele não joga nos Saints, ainda bem, porque ia dar muito problema. Respira, Renato, respira. Cara, vocês tocam o podcast aqui agora porque, velho. Substituição. O ar foi até embora. Substituição, saindo do Renato. Ai, que merda, velho. Esses momentos quinta série é bom. Beleza, então. Acho que chega de. Porra, velho. Depois dessa, eu não quero nem ficar caçando o nome aqui mais de quem tem. Então, o Vai no Pau, não tem Vai no Cu, não tem Vai no Pau. Alguns nomes que podem se firmar aí, mas provavelmente depois do jogo contra o Saints e perto do último jogo contra o Panthers, a gente vai ter uma ideia melhor, que aí, com o negócio estreita aí de 75, e depois de 75 para 53 também, aí é o corte maior, e aí vamos para a temporada, e tem aquela verdadeira reza do jogador passar batido quando for dispensado, aqueles que a gente quer que retorne para o time do Practice Squad. Então, que ninguém pegue eles quando a gente dispensar, que foi o caso de alguns jogadores no ano passado. Mas beleza, alguma consideração em relação a esse assunto, ou tocamos pro próximo, então? Siga lá, pelota. Então, beleza, falamos aí Então a gente falou dos cortes, que vai ser... que vão acontecer depois do jogo contra o Saints. E falando em Saints, a gente segue aí nosso quadro, de novo, explicando pra galera, caso não tenha ouvido, a gente grava o podcast antes do jogo da pré-temporada, e ele vai ao ar depois do jogo, então a gente faz uma brincadeira rápida aí de quanto foi o jogo que a gente tá projetando aqui, por isso Profetas do Passado. Então a gente projeta um jogo que vocês vão escutar e já sabendo o resultado. Então, sem mais delongas, sem mais migué, sem mais trocadilhos, quanto foi Steelers e Saints? Pode ir qualquer um dos dois aí. Germano vai primeiro. Então tá certo. Vamos lá, Steelers e Saints. É a estreia do Germano nesse quadro, né? Ele não tem participado nos outros dois, ele participa. Não, acho que ele fez o primeiro. Fez o primeiro? Foi. Mas eu não dei palpite não, eu só disse que ia ser uma diferença de duas posses de bola, mas agora eu vou arriscar, vou entrar na brincadeira. Vamos lá, Steelers e Saints. Ao que parece, o Big Ben quer jogar, o Antonio Brown quer jogar, o pessoal do ataque titular vai querer dar uma jogadinha, mesmo que seja só por um quarto, alguns drives. Então eu estou me sentindo um pouco mais confiante para esse jogo. E a gente ganha. Vamos ganhar o jogo. Vamos lá. Eu vou dizer 21-17. Aquele negócio pegado. Aqueles jogadores que vão ser cortados no último quarto, dando a vida pela vitória, se jogando na bola, fazendo jogadas. E no final vamos sair vencedores. Abaixando a calça. Rapaz, Vai no Pau precisa ser cortado. Olha, se abaixando a calça ou não, eu acho que a gente ganha. Eu vou dizer 21-17. E vamos ver, né? Vamos ver. E você, Ricardo, qual é o teu placar? Hoje eu tô um pouco mais otimista, porque o Big Ben vai jogar, o Bell vai jogar, o Antonio Brown vai jogar. Então pelo menos um touchdown vai marcar, não vai ficar zerado. Como foi contra o Eagles, eu quase acertei, que eu falei que a gente ia marcar 6 pontos só. Contra o Eagles a gente fez nenhum. Então, vou categoricamente, a defesa também se portou bem.
também contra a equipe do Eagles. Então vou deixar um placar um pouco mais justo. Vou botar 25-20 para o Saints. A gente não vai ganhar nenhum jogo de pré-temporada esse. Para o Saints. Eu tô... 20, desculpa, repete, Ricardo. 25? 20 para o Saints. Beleza. A gente marca 2 touchdowns ainda. 2 touchdowns, rapaz. É evolução já. Deixa eu ver, eu vou nos aqueles placar louco lá de pré-temporada. Eu tava tentando olhar as estatísticas aqui pra saber como que o Steelers joga na terceira semana. E, cara, em 2013 aconteceu algo que nenhum time quer que aconteça em pré-temporada com os Steelers. Steelers e Kansas City Chiefs foi pra prorrogação na pré-temporada, velho. Meu Deus. E aí o Steelers perdeu 26-20. Deve ter entregue, porque ninguém quer ir pra prorrogação em pré-temporada, né, cara? Nossa senhora. É, foda. Em 2013, aliás, o Steelers perdeu os 4 jogos da pré-temporada naquele ano e os 4 primeiros jogos da temporada. Foram 8 derrotas seguidas. Foi tenso. Mas beleza. Eu sigo um pouco o raciocínio do Ricardo. Eu acho que vai ser mais apertado, mas eu chuto 20 pro Saints e 17 para os Steelers. Então é isso aí, pessoal. Então essa foi nossa pauta principal. A gente fez aí uma cobertura das principais movimentações, notícias do que aconteceu lá em Pittsburgh. E para fazer as nossas considerações finais, o Germano pode começar aí. Quais são suas considerações finais, Germano? Não, só gostaria de dizer que essa situação toda que estamos tendo com o Keenan Lewis, com o Vince Williams, isso pra mim só significa uma coisa, que a nossa defesa vai melhorar. Estamos caminhando bem, então isso me deixa bastante feliz. A defesa parece que realmente vai dar um passo pra frente e essa temporada promete, meu amigo. Essa temporada promete. Ricardo? Meu destaque final fica por conta de como vai se comportar a posição de backup do Big Ben depois do performance pífia do Landry Jones contra o Eagles. Eu vi tanta gente querendo defender o Landry Jones na internet, mas ele não teve culpa, sei lá o que. Landry Jones de fato teve uma boa drive no jogo contra o Eagles, quando estava a mais equipe titular, conseguiu conduzir bem o ataque, mas sofreu aquela interceptação nem uma situação de gol, mas pra mim é defender o indefensável quando você aponta um cara com 4 interceptações e um quarto de pré-temporada. Isso não existe na minha concepção. O próprio Big Ben veio falar que o Landry Jones é uma pessoa espetacular, é um ser humano ótimo, é um homem endeusado por Big Ben. Big Ben gosta muito dele, mas realmente quando você usa 4 interceptações na pré-temporada, sendo Landry Jones, sendo Ben Roethlisberger, sendo Brad Favre, sendo quem falou isso foi Big Ben, não sou eu. Você tem que dar uma observada, você tem que dar uma olhada, você tem que parar e analisar o que foi que você fez de errado. E é isso que o Landry Jones tem que fazer. Vários textos na internet pagando de advogado do Landry Jones. Eu não tive nenhum trabalho, nem me esforcei. Eu dei uma lida, claro, mas não procurei me prender a isso para o Landry Jones, coitadinho. Não. É buscar uma justificativa que não existe. O cara tem 4 aceptações e um tempo de pré-temporada, como o Landry Jones teve contra o Eagles. Então tem esse rapaz novo aí, Brian Henner, que nunca jogou uma partida de temporada oficial de NFL, só pré-temporada mesmo, mas que o Tony falou na coletiva que achou um cara bem inteligente e que tem um braço forte. Então vai que ele tem a sua chance de mostrar algo. O Landry Jones, não vou nem dar esperança, não vai ser cortado, o Landry Jones vai continuar no Steelers, mas QB é uma posição que eu diria que o Steelers vai estar bem ligado com os cortes que vão ter pela liga nos próximos dias. QB, tight end, secundária sempre são posições que o Steelers vai dar uma olhada até a temporada regular, até pela situação. Dusty Vaughan, que era o reserva do Landry Jones, machucou o dedão. O Landry Dalton perdeu meses temporada passada com a lesão no dedão também. E o Gradkowski tá com a lesão séria, extremamente na coxa séria, não sabe quando é que volta ou se volta ainda a jogar. Então acho que a luz vermelha tá bem ligada para a posição de backup atrás do Big Ben aqui no Steelers. O Michael Vick tá livre, rapaz. Para com isso, rapaz. Você tá zicando o podcast. Ué, mas ele tá livre. Rapaz, brinca não. Não brinca. Mas lembre-se que a zica é reversa, né?
Tem isso também. Mas, cara, não brinca não quero nem arriscar essa zica aí. Vai ser Gene Smith, pô, já falei no outro podcast, mantém ele, o Fitzmagic e o outro rapaz lá draftado vão tomar conta lá. O que eu gostaria só de falar, não de falar, mas só de ponderar em relação às considerações finais, atenção, nossa defesa tá crescendo sim, nosso ataque já é uma realidade, mas o nosso querido time de especialistas ainda não tá convencendo e a gente precisa dar um jeito. Tem esses nomes aí que o Ricardo citou, de jogadores novatos, draftados, que fazendo bons tackles, fazendo, digamos assim, boas participações no time de especialistas, ganham 1 milhão de pontos aí com o Tomlin, e a gente precisa ficar muito atento nisso, que a gente não pode ceder posição favorável de campo, e quando eu falo isso, eu tiro fora o Panther, o Barry, e tiro o Chris Boswell nos kickoffs. Acho que eles estão já com seu espaço garantido, mas nosso time precisa parar os retornos muito, muito melhor do que vem parando nos últimos anos, e principalmente nessa pré-temporada. Essa é a minha preocupação. E o tio Greg, né? E o tio Greg tá lá. Firme e forte. Firme e forte, tô falando, velho. Vão aposentar a 60 dele ainda. Inclusive, as nossas posições de especialistas, que eu digo, no caso, long snapper, o Panther e o Kicker, eles participam muito, e até fiquei surpreso com isso, nas trollagens da equipe. Eles estão sempre participando, cantando parabéns pro DeAngelo Williams, enchendo o quarto dele de balão. É até engraçado, porque você não esperaria isso de um Kicker, de um Panther, de um long snapper, mas não. Parece que eles são bem zoeiros lá. O Greg Warren, cara, ele usa aquele ditado lá do Nostradamus, né? Que o Nostradamus falava lá, pô, quem não é visto não é lembrado. Cara, e quem só lança a bola, quem só faz o snap pra chutes, assim, a gente já falou no outro podcast, pra não repetir, o cara só é lembrado quando a gente perde ele por lesão, alguma coisa. Então o cara tem que participar disso aí mesmo. Em dezembro a gente vai ter provavelmente o vídeo de Natal saindo, e os times de especialistas sempre é muito engraçado cantando as músicas de Natal lá nos Steelers, e a gente já fica na ansiedade de ver a cara dos malucos lá. Então, não sei, essa música de Natal é boa, agora eu lembrei. Eu lembrei da cara do boss, eu fiquei rindo muito aqui agora sozinho. Cara, branquelão cantando. Uma dica pra quem nunca viu, dê uma procurada aí na internet dos vídeos antigos que os Steelers fazem todo ano, que realmente vale a pena. Outra dica, presta atenção nos tie-ends, são os mais animados. São os mais animados, são os tie-ends. Uma boa dica pra galera se divertir, já tem uma preview do que vai ser as músicas de Natal, que já são bem tradicionais lá no Steelers. É muito engraçado, realmente. Mas beleza, então. Então é isso aí, pessoal. A gente encerra aqui esse 11º episódio do Black Yellow BR Podcast. Então, vocês já sabem, mas não custa lembrar, pode acessar o podcast lá pelo próprio site do Fambonanet, vocês podem baixar por lá também, onde vai ter também o link para o feed no post lá do site. Vocês também vão encontrar o episódio no iTunes e com certeza em qualquer aplicativo, baixando aí pela Play Store, enfim, os aplicativos gratuitos ou pago, da maneira que você preferir. No Steel Curtain BR, quando você estiver lá acessando, olhando nossos textos, enfim, a gente também tem um link direto do podcast pro site do Fambonanet, onde vocês vão poder estar acessando. E um recadinho importante também, que a gente fez no início do outro podcast, mas a gente deixou pro final, é que o Steel Curtain BR ainda está recrutando, a gente não encerrou o prazo de recrutamento, a gente espera aí começar a temporada regular já com um novo colaborador, então se você não mandou seu texto, quer escrever sobre Steelers, corra lá e siga o regulamento que a gente tem lá no site do steelcurtainbr.com e mande seu texto. Fiquem de olho sempre, não esqueçam disso, no Black Yellow BR Podcast, então @BlackYellowBR lá no Twitter. O Ricardo, que é o responsável principal aí por toda essa cobertura maravilhosa, sensacional, supimpa que a gente vem recebendo aí nos últimos meses. Então, off-season, geralmente muitos Twitters ficam parados e o Black Yellow BR conseguiu fazer isso muito bem. Então, parabéns mais uma vez aí ao Ricardo principalmente, e não deixe de interagir, mandem suas mensagens por lá. Fazer um agradecimento ao pessoal do Gil Santos BR, que participou da nossa live na sexta-feira passada, antes do jogo contra o Saints.
Então, essa interação entre os tweets de times brasileiros também é muito importante. A gente espera continuar fazendo isso aí na temporada regular com outros twitters dos torcedores brasileiros. Então, mais uma vez, obrigado aí ao pessoal que participou com a gente. E a gente tem um Fantasy, né, Ricardo? Como que é essa história do Fantasy aí? Explica pra galera aí que talvez não viu a nossa live lá na sexta-feira passada. Sim, a gente anunciou na live a nossa Liga do Fantasy. Ano passado a gente teve uma Liga do Fantasy na ESPN, a adesão foi boa, o pessoal até participou bem ativamente no dia, tanto no draft quanto ao longo de toda a temporada. Eu não acredito que a gente deve mudar, a gente não deve continuar na ESPN, deve ir para outra plataforma, provavelmente a NFL.com ou Yahoo. É mais uma questão da gente que está administrando a liga. O Fantasy da ESPN apresentou certas irregularidades, apesar do sucesso que teve. Eu particularmente tive alguns problemas na hora tanto de modificar o time, até na hora do draft mesmo, enfrentei alguns problemas, e eu achei o da NFL.com e o do Yahoo algo mais fluido, algo mais tranquilo de utilizar. Então, a gente anunciou na sexta-feira, o convite deve chegar para vocês já nos próximos dias, e fiquem ligados no Twitter do Black Yellow BR. Você, muito provavelmente, depois da live já foi lá, já disse eu quero participar. Pronto, falar eu quero participar, a gente já vai ver no que é que vai querer e tudo mais. Obviamente tem um limite de pessoas. Se a adesão for boa, assim, muita gente querer participar, a gente cria 2 divisões, cria 2 ligas, para não deixar ninguém de fora, que aqui a gente não quer excluir ninguém de absolutamente nada. Outra consideração final, para deixar mais uma vez o agradecimento, ao pessoal da Big 4, a Big 4, né, o site com artigos americanos, que fez essa parceria com a gente. Tá com um super desconto lá no site deles, e tá com 20% de desconto em compras à vista, no boleto. Então, corram lá, tem artigos do Steelers, tem boné, tem camisa, tem produtos do Steelers para você comprar com eles. O frete é tranquilo, já calculei, já comprei com eles uma shirt do Steelers do Big Ben, sem problema algum, sem maiores prejuízos. Então vão lá, confiram o site deles. Caso vocês estejam sentindo falta de alguma coisa, passem pra gente, que a gente passa pro pessoal da Big 4, que eles querem saber exatamente isso. O que é que vocês querem e tenha no site para que vocês possam comprar. Então vamos fazer essa ligação. A gente vai fazer como esse intercalador, esse mediador entre eles. Beleza, pessoal? A gente tá aqui sempre no Twitter do Black Yellow BR. Como eu disse, a gente tá aqui trabalhando, tô estudando, tô fazendo qualquer coisa, mas o celular basicamente não sai do meu lado. Então qualquer notificação que tenha, eu tô aqui do lado, procuro ver, responder quase imediato. A nota do Steelers também já surge no meu celular como notificação quase imediata. Então, onde eu tiver, eu procuro sempre estar atualizando em tempo real as notícias. Eu só não atualizo realmente se eu tiver sem internet na hora ou tiver acontecendo algo muito estrondoso. Mas geralmente eu consigo, quando eu tô trabalhando, quando eu tô estudando, o celular vai estar do meu lado, eu boto a notificação e boto na hora do Twitter. E o que vocês quiserem saber também, tiver alguma dúvida, muita gente falou, desculpa, eu já perguntei se é repetitivo, mas eu não vi. Não tem problema, a gente tá aqui pra ajudar vocês, esclarecer alguma coisa, ou o que vocês quiserem saber. Beleza, pessoal? Basicamente, se o Ricardo não noticiou, é porque não aconteceu. É basicamente isso. Procuro tá em tempo real atualizando o que tiver acontecendo com o Steelers. É isso aí, o Germano falou bonito aí. Se existe um Google dentro do Steelers, ele é o Ricardo, né? Dizem que se o Google não acha, é que não existe. Então, se não tem atualização no Black Yellow BR, é porque não tem atualização no Steelers. Então agradecer aí todo mundo, agradecer a audiência das lives, é por vocês que a gente faz isso, é de torcedor para torcedor, então a gente espera o feedback sempre, essa interação talvez seja o ponto número 1 aí nosso, a gente adora essa interação, o Fantasy que o Ricardo já falou aí, vem para ajudar mais ainda na interação, existem os grupos de WhatsApp que tem diversos pelo Brasil aí que o pessoal cria, então essa interação torcedor para torcedor ela é muito bacana e a gente está aí para tentar contribuir mais ainda. Então eu queria agradecer a todos vocês, agradecer o pessoal da live, agradecer o pessoal que escutou o podcast, agradecer o Germano e o Ricardo aqui na nosso bate-papo muito bacana. E aí ficamos por aqui até o 12º episódio. Abraço e tchau. Yeah, you know what it is.